capítulo 14, versículos 1 a 3. Maravilhoso, né? São trechinhos demais. Essas moradas da casa do Pai, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas da casa do Pai são os mundos que compõem o universo. E conforme nós vamos ver aqui, mundos inferiores à Terra, mundos nas mesmas condições que a Terra, e mundos superiores à Terra. Então, depois, no item 4, Allan Kardec vai falar que não é possível a gente fazer uma classificação exata, absoluta dos mundos, mas é possível fazer uma classificação aproximada, tomando por base, né, as características de cada mundo, né, e os diferentes matizes, as diferentes características mais salientes, né? Allan Kardec possuía, que a gente pode falar, de mediunidade inspirada. Não era médium extensivo, no sentido que a gente está acostumado com esse termo, mas ele tinha mediunidade inspirada para escrever isso tudo aqui. Nem ele tinha mediunidade ostensiva, nem Dr. Bezerra de Menezes. Eurípides Barçanufo tinha, todas, né? Médium, missionário, todas as mediunidades Eurípides Barçanufo tinha, conforme nos ensina o livro O Homem e a Missão. Então, olha a classificação que ele vai apresentar. Em primeiro lugar, os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e de provas, onde domina o mal. É o nosso, né? Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar abrem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos ditosos ou felizes, né? Onde o bem sobrepuja o mal. E os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. Então, a Terra pertence a Terra é um mundo de expiação e de prova, e é por isso que nós estamos sempre em luta, com tantas dificuldades e com tantas misérias, como diz Allan Kardec. Por que com tantas misérias? Miséria moral, miséria de sentimento, né? A desigualdade social. A desigualdade social, ela tem, nós sabemos, as causas da nossa condição de cada um e o fato do egoísmo humano predominar ainda em todas as nossas ações. Quando Jesus vem do plano espiritual para aqui habitar entre nós, naquela época inesquecível, de valor inigualável, que até hoje nós não compreendemos bem ainda, nós não conseguimos compreender todo o alcance da vinda de Jesus à Terra. Quando, como diz os Espíritos em outras passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aqui esteve corporificado entre nós, nos trazendo essas lições maravilhosas, lições de amor infinito, que quando nós aprendemos a amar nós mesmos e o nosso próximo, nós amamos a Deus, nós queremos vida melhor, nós queremos proceder melhor, e tudo vai melhorando. E nós sabemos, não é, meus irmãos, que quando a nossa rebeldia está muito grande, quando um povo se recusa a evoluir, a infinita misericórdia de Deus, nosso Criador e Pai, tem então meios, medidas de ensino para nos aplicar. E nos diz o Evangelho, nos diz o Livro dos Espíritos, lá no capítulo que se chama Lei de Progresso,
que quando um povo se coloca nessa obstinação, nesse endurecimento, Deus o submete a abalos. E esses abalos fazem com que a gente avance moralmente, espiritualmente, em pouco tempo, aprendendo e colocando em prática lições que, se estivéssemos apenas no capítulo do chamadinho suave e do aprendizado pacífico, demoraríamos séculos, né? Na verdade, vejam, meus irmãos, nós precisamos pensar na questão do nosso progresso moral, do nosso progresso espiritual, do progresso individual da criatura, do progresso coletivo, porque tanto o indivíduo como a coletividade, a sociedade precisam evoluir, né? E é só quando a criatura se sente filho de Deus, amado por Deus, responsável pela cota que lhe cabe de contribuição no progresso do planeta, no progresso do grupo familiar, com o progresso daqueles que lhe estão próximos, é que a criatura se modifica. E se a gente permanece de coração endurecido, vem a dor, vem as dificuldades. É só a gente pensar aqui rapidamente, meus irmãos, para a gente ver que, na verdade, nós não conseguimos ainda avaliar todo o problema que nós atravessamos na pandemia. A gente não dá conta de alcançar ainda o alcance moral, né? Tanto as questões que nós já conseguimos refletir sobre elas, quanto aquelas cuja compreensão ainda está muito distante de nós. Não acabou essas consequências morais, não. Nós ainda temos necessidade delas para a gente evoluir, né? Então, entre os mundos de expiação e de provas e os mundos felizes, nós temos os mundos regeneradores. Os mundos regeneradores são mundos de transição, né? Mundos onde o espírito ainda tem prova, mas todas as lutas do espírito estão voltadas para o bem. Espíritos muito renitentes no mal, espíritos que são causa de perturbação para a sociedade, esses não vão poder ficar reencarnar na Terra nessa época, não. Quando a gente lê a obra de André Luiz, o Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, quando a gente vê a informação que André Luiz nos traz sobre a mudança da casa transitória de Fabiano de Cristo para outro lugar, né? Então é uma ideia do que a gente tem, do que está acontecendo, né, no plano espiritual, porque o plano espiritual também passa por mudança. A infinita misericórdia do Pai precisa socorrer os espíritos desencarnados, renitentes no mal, ainda rebeldes ao amor de Jesus, porque eles também são filhos de Deus. E o Pai Celestial não quer que nenhuma das suas criaturas se percam. Todas progredirão, todas são alcançadas pelo seu amor. Então, os espíritos sofredores no plano espiritual, né, irmãos nossos, que se perderam no caminho, por mau uso do livre-arbítrio, por achar que podia controlar a vida do próximo com más intenções e por aí vai, como está tão bem retratado na obra mediúnica, na obra de André Luiz, na obra de Emmanuel. Estou vendo 50 anos depois. Essa história, ela vem há algum tempo. Para a gente compreender o alcance dessa história, da nossa história,
história, porque a história é nossa, é da humanidade. Nós precisamos compreender que quando os profetas anunciavam a vinda de Jesus cerca de 5.000 anos antes do seu nascimento, a vinda de Jesus era anunciada como a vinda de um libertador. A humanidade fazia uma confusão muito grande, né, com a chegada do novo rei, pensando que Jesus então tinha vindo para disputar poder na terra. Quando Jesus afirma que o meu reino ainda não é deste mundo, é porque aqui ainda tem muitas dificuldades. O nosso coração ainda não está pronto para viver as maravilhas da vida espiritual. No reino de Jesus, um irmão não mata outro irmão. Pai não mata filho, filho não mata pai. Não há desvio do dinheiro público. Para o espírito proceder bem, esteja ele encarnado ou desencarnado, não é preciso ter câmara, não é preciso ter vigilante. Não. O espírito já sente dentro de si, né, envolvido no bem, já não tem essa necessidade de agir contra a lei de Deus, porque é isso que nós fazemos. Quando nós praticamos o mal, nós estamos contra a lei de Jesus, nós estamos contra a lei divina, que contém tudo que é necessário para nós conquistarmos então a nossa felicidade, né? Então, o mundo regenerador, ele pode ser visto como um mundo onde a alma descansa após a fadiga da luta. Tem dificuldade? Tem. Tem espíritos em prova? Tem. Mas não tem mais essa obstinação no mal. Todos os habitantes de um mundo regenerador trabalham uns pelos outros para se auxiliarem mutuamente. Então tem uma mensagem lá no livro, um texto lá no livro Novas Mensagens, também de André Luiz, que eu li há muitos anos, que mostra lá, por exemplo, que em Marte, que quando um bairro não tem água, por exemplo, todos os espíritos esclarecidos e que têm condição técnica para isso, trabalham para resolver o problema daquele bairro. Quando tem carência em algum fato, todos se ocupam em suprir aquela carência. Então, as lutas que existem no mundo regenerador são lutas em favor da fraternidade, em favor da glorificação da obra de Deus, né? E o que é essa glorificação da obra de Deus? É quando a criatura se sente parte da obra de Deus. É quando todas as nossas ações são praticadas tendo em vista a solidariedade, a ajuda mútua, o socorro, né? É quando nós não nos sentimos melhores por estar em condição melhor do que o outro, né? Então, no mundo regenerador, as lutas são todas a favor do bem, né? Quando a Terra foi criada, está no livro A Caminho da Luz, a Terra recebeu uma parte dos espíritos de Capela, que é um planeta que, na ocasião em que a Terra foi criada, alcançou o grau de mundo regenerador. E os espíritos desobedientes e endurecidos no mal, que não podiam mais ficar em capela, eles foram degradados para a terra. Eternamente? Não. Não existe penas eternas. É assim, por exemplo, que Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz a história dos egípcios, a história dos hindus, dos chineses, de todos os povos antigos. Nunca vi um livro tão bem escrito,
uma síntese, um resumo, né, tão pequeno de toda a história da humanidade, contando a nossa evolução moral, as nossas lutas morais, por que evoluímos tão pouco, por que precisamos das provas coletivas, para a gente melhorar, para a gente se desligar do mal. Então os espíritos foram decretados para cá. E antes da partida, antes do segredo, eles foram recebidos por Jesus. Estavam todos chorosos, tristes, porque teriam que deixar o mundo mais evoluído, os seus familiares, e vir para um mundo ainda de existência muito difícil, de condição muito difícil, primitiva mesmo. O sofrimento deles é muito grande. E Emmanuel retrata como ninguém o amor, o conforto moral que Jesus levou a esses espíritos, dizendo a eles que a terra, embora estivesse numa condição primitiva, é também uma escola abençoada do Pai, onde as almas que aqui vivem podem se melhorar, podem progredir, podem se ajudar mutuamente. E como Jesus é o príncipe da paz aqui para nós na Terra, porque existem outros, né, em outros planetas, então Jesus, nós não temos notícia deles. Eu nunca li, por exemplo, né? E Jesus então falou com eles que eles enfrentariam dificuldade, mas que nunca estariam sós, e que chegaria o tempo em que Ele próprio viria habitar a terra. Então, o amor do Pai está sempre presente nas nossas vidas. O que é difícil para nós é a gente procurar o alcance desse amor, a gente procurar sentir esse amor no nosso íntimo, no nosso mundo interior. É a gente procurar viver e agir de acordo com a harmonia do Pai, qualquer que seja a situação em que nós estejamos vivendo. É esse o convite que Jesus nos faz incessantemente, através do Evangelho, através dos Espíritos superiores que nos assistem, através da voz do anjo guardião que fala a intimidade de cada uma das nossas consciências. Nunca estamos sós, nunca estamos desamparados, não há esquecimento, não há atraso por parte da misericórdia divina. A dor existe, o sofrimento existe aqui ainda, né? Muito mais como consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Na medida em que nós vamos progredindo, na medida em que nós decidimos a trabalhar em favor do nosso progresso moral, a dor vai sendo suavizada, a dor vai desaparecendo, e mais suave ela fica a partir do momento em que nós nos decidimos a trabalhar em favor do nosso próximo, dentro da nossa casa, na nossa família, em favor dos nossos vizinhos, em favor daqueles que convivem conosco na sociedade, na seara espírita, no trabalho. Em todos esses lugares, nós somos filhos de Deus. Em todos esses lugares, nós somos chamados a agir de acordo com o conhecimento que nós adquirimos. E nós sabemos que a misericórdia infinita do Pai nunca nos perde de vista. Dr. Bezerra de Menezes sabe um livro, Dramas da Obsessão, que eu li há bastante tempo, já estou com vontade de ler, eu vou escrever para muitas leituras. Que a providência divina tem meios de filmar tudo o que acontece no universo, até o que acontece no nosso pensamento. É assim que Ernesto Fantini e Evelina Serpa, lá do livro A
vida continua, nós vamos estudar ele. Aqui no nosso estudo do Evangelho, acho que era para junho, nós vamos estudar ele. Evelina Serpa e Ernest Fantini, quando chegaram ao plano espiritual, foram ter uma entrevista com o instrutor Ribas. E toda a vida deles foi passando numa tela, num recurso especial da espiritualidade, onde os mínimos pensamentos, as mínimas intenções de cada um foram sendo reveladas. Olha que surpresa dolorosa quando perceber os erros de cada um. Né? Eu já li um livro, por exemplo, quando eu comecei na doutrina. Então, por exemplo, há casos maravilhosos, quando o espírito vai desencarnar, naqueles instantes ali capitais, né, da morte, o espírito revê toda a sua vida. E houve um livro em que o espírito relata o seguinte, que naquele momento, naquele instante ali último, ele reviu toda a sua existência e ele encontrava então soluções para problemas que ele viveu e que no momento em que enfrentou dificuldade não conseguiu encontrar soluções tão simples como ele procurava ver naquele momento de desencarne. Então, meus irmãos, estudar o Evangelho de Jesus significa para nós a gente aproveitar esse caminho indicado quando Jesus nos afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos indica o caminho através das lições do seu Evangelho, que é para a gente ler, meditar e refazer os nossos próprios caminhos usando o livre-arbítrio, né? Para a gente não perder os frutos da nossa evolução. Por isso que a decisão é nossa. E a decisão é nossa, e esse negócio é tão sério, porque os espíritos vieram de capela. Alguns, como os egípcios antigos, por exemplo, eram dos que deviam menos, segundo Emmanuel, lá no livro Caminho da Luz, refizeram as suas lições e retornaram à capela. Então, aqueles povos antigos, de que nos fala o livro Caminho da Luz, que fizeram a sua lição de casa, que contribuíram com a obra do Pai, em espírito e verdade, em essência. Não é falar uma coisa e fazer outra. O assunto é sério, o assunto é real, com a vida eterna, com a divina misericórdia. Não tem esse negócio de pensar uma coisa e fazer outra, falar uma coisa e fazer outra. Nós somos vistos e avaliados pelo que realmente nós somos. E se nós queremos habitar um mundo de regeneração, se nós queremos ter a chance de reencarnar na Terra, da nova era, a gente precisa começar a trabalhar o quanto antes. Quem ainda não começou, precisa começar. Não tem outro jeito. Jesus diz ao apóstolo Bartolomeu no capítulo 9, que ele veio à Terra porque tinha certeza da sua transformação. Jesus confia em cada habitante da Terra, em cada um de nós. Não importa se o espírito cometeu essa ou aquela falta, o que importa é se ele já quer melhorar. O que importa é se ele já está trabalhando pela sua renovação moral. É se ele já está, antes de tudo, trabalhando para vivenciar amplamente o amarás teu próximo como ti mesmo. Porque o espírito só dá algum passo na sua evolução quando ele aprende a amar ele próprio e o seu próximo. Porque ele aprende a amar a si mesmo. Eu
fala, não, então eu tenho que proceder melhor, eu não posso fazer isso não, porque senão eu vou ter 4 séculos de sofrimento. Porque às vezes a gente pratica uma ação em poucos minutos, para resgatar isso vai demorar muito, né? Muita dor, muito sofrimento, muita luta, muita renúncia. Quando o Espírito acorda para as questões de fé raciocinada que nos envolvem a todos, que a lei é a mesma para todos, ele começa a trabalhar, ele começa a pensar. Quem vive com ele fala, nossa, o que aconteceu? Não é o mesmo. Tem um livro que chama Almas em Desfile, autor Hilário Silva. Lá tem uma história, eu acho que tem uns 20 anos, então é memória boa, tem recurso também, para eu lembrar disso aqui, né? Não é tão simples assim. Então, o rapaz passou num concurso público e estava ansioso para ele começar, porque ele queria trabalhar muito, ele queria se promover, ele queria conseguir um cargo muito bom, uma situação muito boa, e ele chegou a ficar desorientado. Quando foi um dia à noite, ele recebeu a graça de ser chamado na espiritualidade para um tete-a-tete. No outro dia, ele levantou tão modificado, até o jeito dele falar havia se transformado. A mãe dele foi fazer as compras, né, na feira. Ele pegou a sacola, pôs debaixo do braço e foi e acompanhou a mãe na ida e na volta, sem reclamar de nada. E a mãe entrou em casa seriamente preocupada. Meu Deus, mas meu filho deve estar com um problema muito sério. Não é esse o meu filho, que eu reclamava de tudo. Então, todos nós estamos cansados da luta existente no mundo de expiação de droga. É tanta dor, é tanta violência, é tanto sangue derramado, é tanta calúnia, é tanta ação moral desastrosa, é tanta dor que nós poderíamos evitar. Nós perdemos tempo, nós não sabemos valorizar o que a gente já tem de bom. Nós complicamos a nossa vida e assim a gente fica mais distante. Então nós precisamos melhorar. E aqui o Espírito Santo Agostinho vai falar que nos mundos degeneradores, ou nos mundos felizes, ou nos mundos ditosos, o Espírito vai gradativamente se espiritualizando, se sintonizando com as vibrações de paz, com as atitudes equilibradas e sábias, os melhores habitantes desses planetas. Mas que ainda tem aqueles que ficaram erro, aqueles que não haviam progredido ainda, e que por rebeldia pode cair novamente na necessidade de voltar a habitar mundos ainda inferiores. Então nós precisamos pedir a Deus para a gente fazer a vontade do Pai, para que o mundo regenerador possa nos acolher. Para que o mundo regenerador possa nos acolher. Para que nós estejamos preparados para viver uma sociedade mais equilibrada, onde não haja necessidade de tanta vigilância, onde a gente não corra o risco de praticar tanto mal, onde nós estejamos mais voltados para a necessidade de praticar o bem e viver o amor que Jesus nos ensina. E assim compreender o amor que o Eterno Pai cuida de nós, assim como cuida de todo o universo. E a nossa missão é essa, desfalar, é procurar. Quem quiser saber mais sobre a questão da pluralidade dos mundos habitados, sobre a natureza desses mundos, nós temos o livro Cartas de uma Morta, a autora Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, livro maravilhoso. Então, por exemplo, lá em Saturno, os habitantes de
Saturno ocupam todo o tempo que têm para se instruírem, para aprimorar a qualidade de vida e para viver a lei de Deus. E assim mesmo no mundo regenerador, nos mundos mais felizes, no mundo regenerador ainda tem prova, ainda tem luto, mas vai diminuindo. A proporção que o mundo vai ficando mais feliz, não tem mais ninguém debaixo da ponte, não tem andarilho, não tem gente doente, não tem doença incurável. Mau uso do dinheiro público? Não, isso é daqui, desse mundo de provas, expiações. Todos os que assumem responsabilidade procuram ser honestos e verdadeiros. Desvio de dinheiro público? O que é isso? Mas não existe isso não. E é assim então que os próprios habitantes de Saturno transformaram Saturno num dos melhores lugares do universo para viver. Uma outra coisa curiosa é porque a gente ouve nos noticiários, isso é mais da área de geografia, eu penso. Eu sou de português da literatura, mas eu gosto desses assuntos um pouquinho, não sei muito não. Então a gente vê os noticiários que, por exemplo, a obra espírita afirma que há vida em Marte, há vida em Júpiter, em Saturno. E às vezes os cientistas da Terra vão lá e não acham vida. Como é que pode ser um negócio desse? Emmanuel, no livro que se chama Emmanuel, vai falar o seguinte: que os aparelhos que existem aqui na Terra estão preparados para ver o que existe aqui e não para ver o que existe lá nesses outros planetas. Quando a gente duvida ou não conhece, porque, por exemplo, eu fui católica, nasci católica e lá não fala de mundos habitados, Na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: são habitados todos os globos que se movem no universo? Os espíritos vão dizer que sim, Que grande presunçoso seria o homem que acreditasse ser a Terra o único planeta habitado do universo, Então, há mundos habitados sim. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por muito fortes e que imaginariam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, inteligentes, pensantes, orgulho e presunção, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo, Então, há mundos habitados. Tem uma outra questão do Livro dos Espíritos, que os Espíritos vão dizer o seguinte: que sendo a Terra um mundo de provas e expiações, o homem deve considerar a sua vida aqui nesse planeta, com tantas dificuldades que a gente enfrenta, como se ele estivesse em viagem e fosse obrigado a se hospedar num hotel de péssima categoria. Então é assim que pode ser comparada a vida na Terra, quando nós analisamos, a beleza da vida em outros planetas, conforme nos afirma a obra espírita. E os Espíritos continuam dizendo no Livro dos Espíritos que só depende de nós viver o tempo que nós vamos viver aqui, num mundo tão difícil, onde tem tanto sofrimento, tanta desigualdade,
desigualdade, onde um irmão mata o outro, rouba o outro, onde os governantes fazem a guerra, sem se importar com a vida dos seus irmãos e com tudo que lhes pertence. Depende só de nós querer melhorar, querer viver uma vida melhor, querer habitar um mundo melhor, né? O dia que nós quisermos trabalhar, nós somos convocados a isso, né? Porque a pandemia não vai ser a única dificuldade que nós vamos atravessar na transição, não. Se nós vamos nos modificarmos, terá outras dificuldades. O professor dará outras provas para os alunos. Tudo está nas nossas mãos, né? Eu vou ler aqui o último parágrafo do item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, para terminar o nosso estudo. Quando Santo Agostinho vai falar dos mundos regeneradores. Mas nesses mundos, nos mundos superiores, nos mundos regeneradores, ainda falível é o homem. E o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, poderá recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai a noite, a hora do descanso e da prece, a abóbada azulada, firmamento, né, o céu, e das inúmeras estrelas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra o seu seio, após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que Jesus nos abençoe a todos. Nós agradecemos os mentores da nossa casa e os meus protetores também. Muito obrigada.